Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, abençoe Jesus o anelo de estar e permanecer com Ele. Fruindo a paz que se irradia do seu coração generoso, com todo o encontro que teve ao longo dos milênios com os nossos corações. Essa era sempre a expressão de Jesus. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. É exatamente esse o convite que formula agora para aqueles entre nós que se encontram numa estação de sucesso, de grandeza, de autorrealização, de glória, ou experimentam, carpem, a dor que esclarece, a dificuldade que aponta caminhos, a crise que acende a luz íntima, para que possamos prosseguir na sua direção. Essencial, nesse sentido do texto, é considerar, em primeiro lugar, no aspecto intelectivo, da razão pura e simplesmente, que nenhum de nós está fora, além ou aquém da providência divina. Nada do que nos acontece, nada do que sucede ao mundo, às coisas ou aos seres, está fora de controle da política perfeita, que dá a cada um segundo a sua necessidade de soerguimento, de glória, de realização. Nesse sentido, não há nenhuma dor, nenhuma aflição, nenhuma dificuldade que não tenha um fim amoroso. No mundo de transformação que vivemos, para a instalação do mundo de regeneração, muitas experiências dolorosas virão. Na feliz expressão de Bezerra de Menezes, nós estamos vivendo os dias gloriosos do porvir. Os dias de glória que experimentamos têm o seu consectário lógico, de testemunho, de sacrifício, de compreensão. Se nada foge à perfeita política divina, a conveniência, a oportunidade, a justiça que dá a todos, sempre, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, o primeiro passo é exatamente esse. Compreendermos-nos segundo este regime e perscrutar-nos a razão, a causa da aflição, do tormento, da enfermidade, do sucesso, do êxito, da conquista, da realização que desfrutamos. Porque glória ou desdita, insucesso, são limites da experiência humana. São estações decisivas para todos nós. Todos nós as experimentaremos. E é preciso muita prudência quando chegarem. Porque o primeiro efeito que nos causa é de inconformação, rebeldia, incompreensão, como as dolorosas experiências que estamos assistindo no mundo, especialmente no Brasil, nos últimos dias. Ficamos a nos perguntar por que jovens com horizontes tão amplos e luminosos interrompem as suas vidas de uma hora para outra, sem um sentido racional, lógico, objetivo. Como se fossem sacrificados inutilmente, que não houvesse da parte deles a adesão prévia, porque é assim que se dá. Ou que o processo se encerrasse numa punição que se esgota em si mesma, limitando a política, a providência e a justiça divina ao caráter simplesmente retributivo. Isso é absolutamente incompatível com a bondade divina. Dele se extrai, enquanto conversávamos, necessidades que estamos descurando em nome da ambição, do prazer, da indiferença com a vida humana, com o desprezo pelo cuidado com o outro,
na conquista de ganhar a qualquer preço, de qualquer forma, em qualquer circunstância, corrompendo-nos para ter vantagens imediatas, deixando de cumprir o nosso dever, porque este é o principal responsável desses acontecimentos. Quanto maior o número de almas que recebem o reflexo da nossa conduta, maior a nossa responsabilidade. E hoje, aqueles que detêm parcela do poder público são os maiores responsáveis. Porque aos gestores da coisa pública incumbe não parecer honesto, mas ser todo o tempo. E se temos atilamento muito preciso para apontar o erro alheio, é preciso considerarmos que há muita coisa em nós que precisa ser corrigida também, e tarda. Preferível que fosse corrigida antes. Porque essas tragédias contam com a nossa omissão. Somos corresponsáveis em qualquer circunstância. E o que melhor temos de tirar delas é exatamente o ponto crucial das nossas reflexões. Nós somos livres, absolutamente livres, para decidir o que vamos fazer da nossa vida e afetar a vida alheia. Porque não há nenhum dos nossos atos, inclusive subjetivos, que não tenha um reflexo imediato na vida alheia. É um erro imaginar que o que não saia da nossa cabeça não tem repercussão externa, quando vivemos a vida do Espírito. E se somos livres, absolutamente livres nesse campo, o do pensamento, dos sentimentos, da vontade, para construir e realizar o que quisermos, não poderemos fugir nunca, nunca, da responsabilidade pelo que fizemos. Porque liberdade e responsabilidade são princípios que se iluminam e se confirmam reciprocamente ou se negam e desaparecem, ambos. Johannes Grandel. Não há uma expressão de liberdade que não tenha o consectário lógico da responsabilidade. Não existe liberdade sem responsabilidade. E se vamos fazer alguma coisa que pode afetar a vida alheia, e sempre afeta, e este é o nosso erro, vivemos em regime de rotina, mais ou menos sem consequência, tomando decisões que nos mantêm numa certa zona de conforto, sem arriscar muito o pé para não perder o equilíbrio. Mas eis que a vida nos leva inexoravelmente para as estações de confirmação do que acumulamos em nós. E esse momento, é exatamente nesse momento que a glória e o insucesso, o sucesso a desdita, nos vem mostrar o acerto ou o desacerto das escolhas. Desgraça real, aquela que impõe a fatalidade do sofrimento, é apenas o mal que praticamos aos outros. Com isso, sim, devemos estar sempre preocupados. Que não saia de nós nenhuma expressão que seja capaz de causar desconforto, tristeza, melancolia, desilusão, dor, aflição, a quem quer que seja. Porque nos momentos decisivos, individuais ou coletivos, e não há ninguém de nós que possa duvidar que nós estamos passando por estações coletivas de provas, o que fazemos de nós mesmos, do nosso coração, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, serão as geratrizes da nossa paz ou da nossa aflição futura. E quanto maior o ritmo de mudanças, quanto mais intenso ou intensa a espiral de transformações,
mais rápidos são os resultados. Daí a aflição que permeia o mundo hoje, porque estamos tomando consciência, por nossa própria vontade, ou pelos fatos que nos cercam, que alguma coisa tem que mudar em nós. E quando nos debruçamos sobre essa questão, nos angustiamos com a incapacidade de autodeterminarmos-nos. Aqueles que, sinceramente, se dedicam à pesquisa, compreendem rapidamente que não estão no controle de si mesmos. Se entronizamos a razão como fonte de todas as escolhas perfeitas e seguras, hoje a medicina, a neurocirurgia, a neuropesquisa, indica que antes de um pensamento, há uma centelha emocional disparando um sem número de conteúdos psíquicos que condicionam a reação. 100 milissegundos. Segundo alguns pesquisadores, Antônio Damasio, em seu livro O Erro de Descartes, 100 milissegundos depois do evento, o nosso sistema límbico já entrou em cena, já articulou um sem número de conteúdos emocionais pretéritos e já se armou antes que a razão pudesse controlar o fenômeno. Significa dizer, como Calderaro adverte, que a nossa estrutura emocional é ainda fragmentária, análoga à dos animais mais inteligentes entre nós, que hoje há a comprovação de que se comunicam, expressam sentimentos, planejam ações, como os golfinhos. Têm uma linguagem própria, definida, articulada, finalística, mas mesmo nessa fase, o seu pensamento é descontínuo. Não é como o nosso, que já ganhou o status de perpetuidade. Estamos numa nova fase, naquela em que a conquista da estrutura emocional nos trará esta estabilidade. De maneira que, sejam quais forem as experiências, por mais impactantes que surjam, e elas virão para todos nós, individual ou coletivamente, só há um caminho, nenhum outro. Só há um caminho, nenhum outro. Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. E não fazer aquilo que para nós seria indesejável, insuportável. É a lei de amor governando as escolhas, premunindo o ser de novos insucessos, porque fora da caridade não há salvação. Como adestrar essa estrutura emocional a qual estamos escravizados por condicionamentos atávicos e sequer temos condição de perceber e controlar? Como, Senhor? E segredando-nos no recôndito da nossa alma, falando no silêncio dos nossos pensamentos, volta Jesus e diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Tomem-na, vivam-na. Como, Senhor? Aturdido como me vejo. Ame mais, sirva mais, tolere mais, acumule minutos de paciência à tua vida.
Construa o teu equilíbrio emocional, não observando o erro alheio, mas observando aquilo que pode ser valorizado, de maneira que a luz que verte do teu coração, em comunhão com aquele a quem observas, crie uma comunhão de renovação para todos e para ti mesmo. Recusamo-nos a controlar esse sistema que é natural, inerente, imanente, do qual não podemos fugir, que controla as nossas respostas e escolhas. Gênese dos nossos pensamentos, predecessores das nossas atitudes, responsáveis pelos nossos erros ou acertos. No controle íntimo de si mesmo, quem não ama, quem não serve, quem não tolera, quem não trabalha pelo próximo, quem não decide fazer isso de alguma maneira para se valorizar, encarcera-se em si mesmo e perde o rumo da vida. Não são mais os espíritos que estão nos trazendo conhecimento desses mecanismos automáticos que existem em nós. Se entronizamos a razão como suprema solução para tudo, busquemos na ciência as razões do acontecimento e veremos igualmente que hoje não há como recusar que a esmagadora maioria de nós vive num mundo na consciência de sono. Joana de Ângeles. E enquanto não chega a crise, enquanto não chega o problema, enquanto não chega a aflição, permanecemos cegos, surdos, indiferentes. Como se os acontecimentos dolorosos fossem acontecer só muito longe daqui, no extremo sul do país. Que outros não pudessem vir, ou que não venham, ou que não virão. Que não tenhamos as nossas estações de testemunho e prova tão breve quanto deveríamos ter a responsabilidade de admitir. Porque o tempo urge. Não há muito tempo mais para perdermos a oportunidade. Se são dias de glória para o porvir, Bezerra de Menezes, são dias decisivos para todos nós. Como nos diz a lição, que acolhamos a dor como abençoada instrutora, a última e inevitável, porque já descuramos todas as demais oportunidades de despertamento. Quando a dor chega, a política divina já esgotou as possibilidades de despertarmos. Não fosse isso, não haveria justiça. A dor serve apenas para trazer-nos de volta a razão que perdemos. A dor se instala para que o equilíbrio necessário se faça antes que desçamos a abismos maiores dos que os que já construímos para a nossa própria vida. É um instrumento de alerta, de salvação, de advertência, último e inevitável. Que Deus nos ampare e nos ajude a incorporar o valor dessa justiça perfeita em nossa alma, a agradecermos tudo quanto nos ocorra, no sucesso e no insucesso, na glória e na desdita, em tudo, repletemos o nosso coração de gratidão pelo dom da vida.
pelas oportunidades inigualáveis que estamos vivendo agora. Nós pedimos para viver esse momento, com instância, com insistência, para virmos nesta hora. E embora não nos demos conta disso, somos todos instrumentos de construção do novo mundo. Todos, absolutamente todos, estejamos onde estivermos. Somos agentes, protagonistas, atores desta transformação. Para isso nos comprometemos e para isso vivemos, para servir no limite das nossas forças, para amarmos, mesmo que não sejamos amados, para compreendermos, mesmo que não nos compreendam, para servir no limite da nossa capacidade. Que a paz do Senhor nos envolva e nos traga o alento, o consolo, a esperança, Senhor, que nos indica o caminho. Dá-nos a luz que renova tudo e não renova nós mesmos, porque nós a recusamos. Que ela ilumine não o exterior, Senhor, mas o interior, apontando-nos o que urge modificarmos em nós mesmos. Conceda-nos a graça, a bênção, Senhor, de enxergarmos aquilo que precisa ser modificado em nós. Não no próximo. Dá-nos o conforto da paciência, da resignação, do consentimento do coração adestrado em administrar emoções, por mais fortes que sejam, e elas nos aguardam. Forra-nos, Senhor, dessa serenidade que não temos, de maneira que possamos prosseguir no caminho do bem. E entre aquilo que pode, deve e urge ser mudado e depende só de nós, e aquilo que não pode, não deve e seria indesejável mudar em nossa vida porque viria em detrimento de nós, dá-nos fundamentalmente coragem, Senhor, para prosseguirmos. Quando a nossa visão tisnada por nossos condicionamentos anteriores, vem apenas no horizonte caos, sombra, desdita, inquietação, incertezas. Que possamos construir contigo, Senhor, unidos ao teu coração, a convicção inabalável daqueles que constroem a sua fé numa estrutura lógica e emocional que nada nem ninguém possa abalar. Abençoa o nosso momento, abençoa a nossa vida, abençoa as nossas oportunidades e fica conosco, Senhor, tal como agora, pelo resto dos nossos dias. Que assim seja.